A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva com um foco na lição As bênçãos incomparáveis de viver os planos de Deus, apresentando fatos que comprovam que Deus está no controle de todas as coisas, ressaltando a necessidade de ver Deus também no controle das dores experimentadas, destacando a verdade absoluta de que Deus, ele sempre tem coisas melhores e mais promissoras para os seres humanos. Se inscreva e acione o sininho para você receber as notificações sempre que houver novos vídeos. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, registre o seu feedback com seus comentários e ao final deixe o seu like ou o seu dislike. Suas interações do canal são muito importantes. Estou em oração por sua vida e por sua família para que as bênçãos de Deus se consolidem em sua vida. Faça seu investimento financeiro ofertando no meu ministério através do Pix e-mail jcsilva.gma@gmail.com. Deus te recompensará de forma transbordante. O textuário da lição bíblica de hoje está em Gênesis capítulo 50, versículo 20, a parte A, que diz: Vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Como verdade aplicada, o bispo Abner Ferreira, ele afirma que um relacionamento com o Senhor, conforme as Escrituras, faz a diferença positiva na vivência de todas as situações da vida. O texto de referência está em Gênesis capítulo 48, versículos 11 a 14, onde consta o encontro de Jacó com os filhos de José, registra sua emoção e o momento no qual Jacó abençoa os filhos de José, invertendo propositalmente a posição de Manassés para Efraim. Tendo em vista o propósito pessoal de José em manter sua fidelidade a Deus, independentemente do que lhe acontecesse, tendo em vista a sua convicção de que Deus tinha um propósito a ser revelado em meio àquelas lutas, José, ele adotou uma postura resiliente, serena e confiante de que Deus o honraria ao final de tudo. Essa postura é um exemplo digno de ser seguido pelos servos e servas do Senhor em meio às adversidades e aflições da vida. O propósito e a visão de José quanto ao seu futuro foram baseados exclusivamente na sua fé resiliente e nas promessas de Deus feitas a ele. Como Deus, na sua soberania, ele nunca deixa acontecer algo sem antes comunicar aos seus servos e suas servas, nos sonhos dados a Faraó, Deus não apenas revelou o que viria a ocorrer com o futuro econômico do Egito, que era uma nação pagã, mas também revelou a necessidade que fosse nomeado um administrador com habilidades excelentes para evitar que a população do Egito e dos povos vizinhos viesse ao extermínio no período de crise que abateria sobre o país e sobre as regiões vizinhas. Portanto, os sonhos de Faraó foram sonhos de revelação profética, a exemplo dos sonhos que José teve na sua adolescência. A diferença foi apenas que os irmãos de José se recusaram a aceitar a interpretação mais plausível dos seus sonhos, ao contrário de Faraó, que não se deu por satisfeito enquanto não soube o real significado dos sonhos e quais atitudes ele deveria tomar para garantir sobrevida ao seu governo e aos seus súditos. Um fator importante nos sonhos de revelação é que as pessoas envolvidas neles devem reconhecer a soberania de Deus e se submeter às suas orientações. No caso de Faraó, o sonho o inquietou tanto que ele se dispôs a aceitar conselhos de uma pessoa que liderava o serviço de copeiro no palácio e concordou em libertar um preso que havia sido esquecido na masmorra com o objetivo de dar a ele a oportunidade de interpretação dos seus sonhos. Tanto as 7 espigas granadas como as 7 vacas gordas apontavam para 7 anos de fartura sobrepujante, cuja produção excedente deveria ser armazenada para consumo nos 7 anos de escassez que viriam, representados pelas 7 espigas miúdas e pelas 7 vacas magras. José, ele cientificou a Faraó que os 2 sonhos tinham o mesmo sentido e foram dados por Deus para comprovar que os fatos aconteceriam e que Deus se apressava em fazer acontecer. Deus manifestou na vida de José o dom da palavra do conhecimento para conhecer algo desconhecido no mundo humano e dar o discernimento do real significado dos sonhos. Em seguida, Deus manifestou o dom da palavra da sabedoria para que José pudesse apresentar a única solução viável a Faraó.
A postura de José em reconhecer a soberania de Deus, sua convicção na forma como revelou a interpretação e a sabedoria com que aconselhou o que deveria ser feito, além de impressionar Faraó, o levou à conclusão de que José era a pessoa indicada para administrar o Egito no seu período de fartura na produção e no armazenamento das safras, como também na administração e distribuição dos produtos armazenados no período da dura escassez que viria. Faraó também reconheceu a soberania de Deus ao dizer que José era a pessoa ideal para administrar o Egito, porque nele havia o Espírito de Deus. Após os duros períodos preparatórios, ajudando Jacó na administração e liderança dos irmãos em Canaã, na administração dos bens na casa de Potifar, na administração do presídio e também dos presos na masmorra, José ele estava pronto para governar o Egito e administrá-lo tanto no período de fartura quanto de escassez. Além do Alto e do Baixo Egito, todos os povos vizinhos ao Egito, eles foram supridos no período de 7 anos, nos quais a escassez de produção de alimentos afetou o mundo da época. Não fosse o duro processo preparatório, José não estaria apto a desempenhar com tanta eficácia e também com tanta lealdade a função de administrador do Egito. A partir do momento que José aprendeu a administrar seus conflitos pessoais e as situações adversas com as quais teve que conviver e superar, além de ele consolidar ainda mais a sua fé em Deus, José ele ganhou a resiliência necessária para encarar e administrar na dependência de Deus quaisquer situações conflitantes e aparentemente irreversíveis do ponto de vista humano. É nos momentos de crises e também de adversidades que os verdadeiros propósitos eles são revelados, tanto os propósitos da vida que a pessoa propõe para si, quanto os propósitos de Deus para a vida humana. José aliou ao seu propósito de permanecer fiel a Deus os propósitos de Deus para ele que viriam a ser revelados, convicto que Deus, soberano como sempre foi, mudaria a sua sorte e o honraria ao final de tudo. Os servos e servas de Deus devem internalizar e também cristalizar como verdade absoluta de que tudo coopera para o bem de quem ama a Deus e responde positivamente ao seu chamado. O propósito providencial de Deus foi revelado na vida de José através do processo preparatório a que José se submeteu, pois a cada etapa superada, José estava mais próximo de ser colocado no lugar de honra que Deus projetou para ele. Nesse processo, José entendeu que guardar raízes de amargura, ódio e também se lamuriar pelas dificuldades, além de o enfraquecer diante das adversidades, o impediria de ele se utilizar dos olhos da fé para visualizar um futuro honroso e promissor preparado por Deus. José se utilizou da dor, do desprezo, da perseguição e também das injustiças que sofreu como escada para se aproximar de Deus, comprovar seu caráter ilibado e sua fé resiliente. A própria preservação dos descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, nos quais Deus consolidaria o projeto de redenção da humanidade, dependeu da postura irrepreensível adotada por José. Os irmãos de José, em 2 momentos, eles chegaram a imaginar que seriam eliminados, vingados, mas eles tiveram que reconhecer a ação de Deus em prol de toda a família de Jacó. O primeiro momento foi quando José se deu a conhecer aos seus irmãos no Egito, e o segundo momento foi após a morte de Jacó. Como um tipo de Cristo no Antigo Testamento, José, nos 2 momentos, demonstrou ser um servo temente a Deus, disposto a reconhecer que Deus está no controle de todas as situações e disposto a exercer misericórdia e oferecer perdão a quem for carente. Essa postura de José fez com que ele lidasse com as injustiças de forma triunfante e sem culpar terceiro por seus conflitos pessoais. Diante dos triunfos dados por Deus a José, José não foi conivente com os erros cometidos por seus irmãos, os reconheceu, fazendo questão de deixar isso bem claro. No entanto, José preferiu entender que deveria ministrar perdão sobre a vida dos irmãos e incentivá-los a também reconhecer a soberania de Deus, que sempre está no controle de tudo. Esse fato foi extremamente importante, pois impediu que os irmãos de José internalizassem o sentimento de culpa pelos erros cometidos e bloqueassem suas vidas quanto aos propósitos de Deus para os descendentes de Jacó,
concretizado na preservação do povo da aliança, a forte e triunfante nação de Israel, conforme José deixou bem claro ao dizer: Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Tanto José como seus irmãos deviam reconhecer que Deus constituiu um povo para si, cujo futuro glorioso seria revelado no futuro. Por isso, esse povo não foi extinto ao longo dos períodos de crises e de escassezes pelos quais passou. Ao se colocar na disposição de servir a José, seus irmãos simplesmente externaram reconhecer que os sonhos que José teve aos 17 anos de idade não eram sonhos de barriga cheia, não era a busca de uma realização pessoal, mas sonhos de revelação profética dados por Deus. Por um longo período de tempo, Deus preservou todos os descendentes de Israel com vida. Tempos depois, Deus, por meio dos seus profetas, revelou que preservaria somente o remanescente fiel, tendo em vista a obstinação de grande parte dos descendentes de Jacó em desobedecer e a abandonar a adoração exclusiva a Yahvé Adonai. A resiliência de José em preservar intacta a sua fé em Deus nos momentos de provações fez com que José se encaixasse nos propósitos de Deus e viesse a ser exaltado por ele. Além de a fé e a perseverança de José terem sido testadas, ao ser exaltado, o reconhecimento de José que Deus sempre esteve no controle de tudo demonstrou sua humildade em se submeter aos propósitos de Deus para si, para seus familiares e para a humanidade. Até mesmo as más atitudes adotadas pelos irmãos de José e pela esposa de Potifar foram instrumento nas mãos de Deus para exaltá-lo. Assim como Deus preservou os descendentes de Noé do grande dilúvio, assim como Deus também preservou os descendentes de Abraão das duas crises de fome no território de Canaã, Deus também os preservou no período de fome que assolou o mundo na época em que José governou o Egito. Preservou também nos cativeiros egípcio, assírio e babilônico, aos quais os hebreus foram submetidos, bem como nos períodos nos quais os judeus tiveram que se submeter a impérios mundiais. Até os dias atuais, Deus continua preservando os descendentes de Abraão em meio às grandes guerras que envolvem a nação de Israel. Após sofrer o luto por José, Jacó foi conduzido por José ao Egito e teve a honra de, em nome de Deus, abençoar o próprio faraó. Ao se permitir ser abençoado por Jacó, Faraó reconheceu a bênção de Deus na vida de Jacó, tendo em vista a sua longevidade, já que para os egípcios o limite da vida humana era apenas de 120 anos e Jacó já estava com 130 anos. Já tinha passado desse limite. Esse ato também foi uma revelação profética de que um dia todo joelho se dobrará diante da soberania de Deus, inclusive o próprio anticristo, que estará governando o mundo no período da grande tribulação após o arrebatamento da igreja. Quando uma pessoa ela se submete aos planos de Deus, inevitavelmente essa pessoa vai desfrutar do melhor de Deus para si, a exemplo do que aconteceu com José e está relatado nos últimos capítulos do livro de Gênesis. Convicto nas promessas de Deus aos patriarcas e também a ele quanto ao futuro da descendência de Abraão, Jacó ele deixou claro que seu desejo era o de ser sepultado em Macpela, no território de Canaã, no sepulcro aonde foi sepultado Abraão e Sara, Isaque e Rebeca, bem como a sua esposa Leia. No entanto, antes de morrer, Jacó ele proferiu bênção sobre a vida de todos os seus filhos. Tendo em vista que Rúben perdeu o direito à primogenitura por ter maculado o leito do próprio pai ao manter relação com Bila, que era uma concubina de Jacó, e que Simeão e Levi, segundo e terceiro filhos de Jacó, também perderam o direito à primogenitura por terem traído a confiança de Jacó e quebrado um acordo de Jacó com Amon e com Siquém, provocando uma chacina na cidade. Judá, o quarto filho de Jacó, recebeu a transmissão das bênçãos da primogenitura no que dizia respeito à representação patriarcal frente à família, frente aos descendentes de Jacó. Judá, ele passou a partir dali a ser o referencial quanto à transmissão da bênção de Deus sobre os descendentes de Abraão e o meio pelo qual Deus consolidou o plano de redenção da humanidade na pessoa de Jesus Cristo, que foi denominado de o leão da tribo de Judá.
A José, Jacó transmitiu a bênção da primogenitura quanto ao direito da porção dupla na herança da família. Esse ato ele foi consolidado quando Jacó ele requisitou para si os dois filhos de José, Manassés e Efraim, como sendo seus próprios filhos, e os transformou em líderes de duas grandes tribos na formação da nação de Israel. José, mesmo não sendo o filho mais velho, ele teve dupla influência na formação da nação de Israel, na pessoa dos seus dois filhos, Manassés e Efraim. Por sua vez, Efraim, que era mais novo que Manassés, ele recebeu a bênção profética de que seria maior do que o seu irmão, responsável por multidão de nações. Essa proeminência de Efraim estava além do desejo de Jacó, era um desígnio do próprio Deus. Independentemente dos padrões culturais e sociais, Deus ele eleva quem quer e abate quem ele quer, e tem bênçãos incomparáveis a quem viver de acordo com seus propósitos. Deus tem seus próprios caminhos, Deus tem os seus próprios métodos para exaltar o seu nome. Um desses métodos é se utilizar de pessoas pequenas, pessoas humildes e até desprezadas. Basta que a pessoa seja fiel ao propósito de honrar a Deus sobre todas as coisas, se mantendo fiel e resiliente em sua presença abençoadora. A exemplo do que ocorreu com José, da forma como José propôs para si em preservar sua comunhão com Deus, sua fé resiliente, independentemente do custo que tivesse que pagar. O que José disse aos seus irmãos em Gênesis capítulo 50, versículos 20 a parte A, seria o mesmo que ele diria à esposa de Potifar e a Potifar que o mandou para a masmorra para ficar lá por longos anos. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida a um povo grande. Depois de tudo que sofreu, agarrado firme no propósito pessoal de se manter fiel a Deus, o grande propósito de Deus foi revelado na vida de José, o de preservar, conservar com vida a um grande povo. Em outras palavras, o propósito de Deus era concretizar, consolidar o projeto de redenção da humanidade, pelo qual Deus cumpriria a sua promessa em abençoar todas as famílias da terra por meio do descendente de Abraão. É como se José dissesse aos seus irmãos: fiquem tranquilos, pois valeu a pena enfrentar e superar todas as adversidades. Para provar que o que eu falo é de coração e que eu perdoo vocês, agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Como José foi um tipo de Cristo no Antigo Testamento, o bispo Abner Ferreira, ele pondera em seus comentários que a realidade vivenciada por José traz à memória a passagem de Jesus pela terra e todo tipo de sofrimento aos quais Jesus foi submetido. Deus o permitiu sofrer ao ponto de ser crucificado, mas também cumpriu o seu propósito eterno de o exaltar soberanamente. O propósito sublime foi recolocar o ser humano no lugar de onde nunca deveria ter saído, na presença abençoadora de Deus, por meio da salvação pela fé no sacrifício de Jesus na cruz. Assim como nos dias de José, que muitas pessoas foram salvas da morte física e tiveram a oportunidade de acreditar e servir ao Deus de José, na atualidade, por meio de Jesus Cristo, quantas pessoas quiserem, podem ter qualidade de vida física, emocional e espiritual aqui na terra e ainda serem salvas da condenação eterna. Finalizando seus comentários no trimestre, o bispo Abner Ferreira, ele diz que até mesmo os piores acontecimentos podem ser usados pela providência divina e serem convertidos para o bem de quem persevera na dependência de Deus. De fato, é consolador saber que há um Deus soberano que é Senhor absoluto da vida de seus servos e suas servas, pois isso muda completamente como o ser humano vai lidar com os seus sofrimentos, o faz entender que Deus tem propósitos maiores e melhores para cada pessoa. Deus, ele tanto abate quanto exalta, segundo a sua soberana vontade. Agora, cabe a cada pessoa escolher como quer ser tratada por Deus, a partir de suas escolhas, a partir das suas preferências pessoais, de estar ou não no centro da vontade de Deus, se dispondo a aceitar e se ajustar aos propósitos de Deus para a vida humana. Sem sombras de dúvidas, tanto as providências amargas de Deus como suas doces bênçãos servem a um propósito maior e melhor, que é a glória de Deus e a sustentabilidade das vidas físicas, material e espiritual do ser humano.
Ao longo deste trimestre, no estudo do livro de Gênesis, a respeito da segurança de viver pela fé nas promessas de Deus, ficou comprovado que o cristão, na sua jornada cristã, precisa buscar em Deus o necessário discernimento para vivenciar os bons e os maus momentos, ciente de que ambos fazem parte do desenvolvimento dos propósitos de Deus, do preparo e do aperfeiçoamento dos servos e servas do Senhor para estarem aptos a desfrutar do melhor de Deus nesta vida e também na eternidade. Ore de forma intensa, com um coração quebrantado e contrito diante de Deus, para que você possa olhar para os infortúnios da vida com total esperança em Deus. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.